Olá, estamos aqui mais uma vez para a gravação de um episódio do nosso podcast Vida e Venda. Eu sou Helena Merbold, especialista em vendas, e hoje eu estou aqui com a Iana Reis, especialista em branding e posicionamento, e está à frente também de um time aí que trabalha toda a estratégia de comunicação das empresas. Nosso tema de hoje é marca forte, venda leve e o poder de um posicionamento que venda por você. Iana, por favor, se apresente. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com a Helena. Helena é minha amiga, minha cliente. Tá trabalhando o posicionamento dela de forma brilhante. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que eu amo: pessoas, identidade, imagem, que envolve o posicionamento e branding. Sou jornalista publicitária há mais de 5 anos, 6, 7 anos. Eu cuido da imagem de pequenos e médios empreendedores, médicos, empresários. Foco em marca pessoal e alguns CNPJs para que eles se desenvolvam e assim se posicionem melhor e vendam mais, que é um dos temas que a gente vai falar aqui, né? Perfeito. E eu gostaria que ela começasse, então, para abrir a nossa conversa, respondendo a pergunta que a maioria das pessoas se faz quando o assunto é posicionamento, né? Como que você se apresentaria para quem ainda não te conhece? Bom, meu pai diz que eu faço palestra, meus amigos dizem que eu sou blogueira, outros dizem que eu sou influente ou influencer. Depende do contexto, e é isso que eu ensino. Quem vai te ouvir? Quem é o receptor da sua mensagem? E aí, quando a pessoa não me conhece, eu já olho pra ela e eu entendo mais ou menos o que eu vou falar. Ou eu falo, eu te ajudo a se comunicar na rede social, eu te ajudo a perder o medo pra falar bem no Instagram, eu te ajudo a não pagar mico nas suas redes sociais, ou, de uma forma mais bonitinha, eu te ajudo a se conhecer melhor pra que você se posicione de uma forma coerente dentro do meio digital. Nossa, adorei. Acho que resume bastante tudo o que você faz. E quando eu te conheci, era uma curiosidade, e talvez seja da maioria das pessoas também que porventura ainda não te conhece. Quando que começou o Branding.você? E eu sei que você viveu uma transição. E eu acho que isso é algo que várias pessoas vivem também. E elas gostam de ouvir essa história. Então, eu gostaria que você compartilhasse. Eu digo que o Branding.você começou com um pé na bunda. Foi um dos melhores pé na bunda que eu tomei. Que é de um amigo ex-chefe. Que me ensinou muito sobre o empreendedorismo. E o que aconteceu na ocasião? Ele falou, a partir de hoje, você vai receber pelo que você produzir. Então, não tinha mais um fixo, que foi o meu maior desafio. Virar a chave para entender que o meu nome pode valer. Então, ali eu já não era mais CLT. Eu estava transacionando, saindo de um trabalho na Petrobras, ou de 25 anos no CLT, onde eu caí na Fábrica de Criatividade, que é uma startup, uma das maiores de criatividade e inovação, para trabalhar com Denilson Chicaco, que é referência hoje para B2B, em criatividade e inovação, treinamentos e desenvolvimento de muitas skills dentro de uma empresa, de equipes dentro da empresa. E aí eu comecei a entender algumas coisas do movimento, do empreendedorismo, e isso ficou até inconscientemente em mim. E aí foi quando eu entendi o seguinte, em paralelo ao que eu fazia para eles, que era produção de conteúdo e desenvolvimento de produtos digitais, eu abri o Instagram e comecei a trazer um conteúdo de branding, porque foi um tema que explodiu há uns... sempre existiu, né? Tendo referência a Ana Couto, que é uma das principais hoje no Brasil em marca. E quando eu trabalhava nas multinacionais, eu startava muitas agências para desenvolver a marca do lugar que eu estava. Só que marca pessoal era muito marketing pessoal. E branding pessoal não era tão grande esse termo ainda. E aí eu comecei a entender que é uma habilidade nata minha me envolver com as pessoas e evidenciar quem elas são. No contexto de que elas sempre terão pontos importantes e especiais para uma alavanca de identidade. E aí eu abri o Branding.você, o nome é literal mesmo, marca pessoal, né? Pensando em trazer conteúdo, trazer experiências e a minha vivência. E quando eu abri, em menos de um mês, eu já tinha um cliente, que foi o Edu Abreu, que hoje ele é referência no segmento de farma, mora em Porto Alegre. Até hoje ele brinca, né? Que foi meu primeiro cliente homem. E desde então, nunca mais fiquei sem clientes. E aí eu fui montando a minha
mentoria, né? Que tem base no meu método posicionamento envolvente, que envolve 3 pilares: identidade, imagem, proposta de valor com base em branding. E aí eu cresci, fui indo com um conteúdo orgânico muito bom, criando a minha comunidade. E foi mais ou menos assim que nasceu o Branding.você. Foi meio intuitivo, meio me joguei e fiz e nunca mais parei. E com um impulso que também, talvez se não fosse esse pé na bunda ou essa Sim. situação que te fez pensar e refletir, você não tivesse iniciado naquele momento, né? Foi, porque um ponto eu sempre fui muito insegura. Não que eu não seja hoje. Eu acho que essa vulnerabilidade é importante até colocar. Porque a insegurança, ela faz muitas vezes com que a gente retarde o processo de trazer a valorização do CPF. E eu nunca imaginei não viver no CLT. Meus pais sempre tiveram uma vida, talvez restrita financeira, mas muito abundante na liberdade da segurança. Então, eles sempre foram CLT. E eu sempre achei que esse era o processo. Empreendedorismo hoje no Brasil é muito grande, apesar de não ter, talvez, um apoio tão grande, enfim. Mas antigamente, assim, sei lá, uns 20 anos atrás, que foi quando eu me formei, ó céus, não era uma área tão fomentada. O empreendedorismo era mais voltado, talvez, a pequenos negócios, né? Muito no offline. E com o digital, isso se expandiu absurdamente. E aí surgiu até uma fortaleza pro meu trabalho, que quando eu me formei não tinha Instagram. Né? É uma coisa louca. E hoje o que eu faço é quase 100% voltado a essa rede social. Não que posicionamento e brand seja rede social, pelo contrário. Mas eu acho que essa segurança, ela veio na jornada. E se dependesse dela para eu começar, jamais teria começado. Veio por esse impulso. E que interessante, né? Porque muitas vezes eu em conversa com alguns clientes, e time, enfim, eu vejo muito essa questão em comum dessa ilusão de controlar o externo, né? E muitas vezes as mudanças mais significativas que a gente vive, elas vêm de algo que a gente não tinha previsto, e aí, diante disso, você precisa fazer alguma coisa. A segurança nunca vai vir de um lugar seguro. Então... E, diante ainda trazendo esse histórico e tudo mais, seria interessante você comentar em relação ao que te move. As pessoas. Minha agenda, ela é pautada no cliente e eu tenho alguns valores importantes, assim, né? E um deles são as pessoas. Então, o meu conteúdo e a minha presença, graças a Deus, ela atrai muitas pessoas que querem, talvez, viver algo que elas veem em mim. Né? Uma segurança, uma habilidade de comunicação, entender o que trazer para a comunicação, para elas melhorarem ali a influência, até mostrarem certa autoridade. Então, o que me move é muito dessa resposta que eu tenho do público. Porque é óbvio que eu já pensei em desistir várias vezes, ainda penso algumas vezes, quando você fala assim, nossa, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, por que eu não chego onde eu quero? Ou será que o que eu quero é o melhor? Então, o que me move é ver... Cada dia, assim, eu acho que quase todos os dias eu tenho um depoimento que me diz: você mudou minha vida, você me motiva, obrigado pelo seu tempo, nunca desista. Então, as pessoas me movem, que é onde está o meu propósito, que eu descobri isso na jornada também. Que é desenvolver as pessoas, para elas encontrarem quem é o melhor que elas têm, porque têm. Então, isso, assim, me faz levantar todos os dias. E mesmo que questionem a minha competência, capacidade não podem, não é legal. Mas mesmo que venham, às vezes, esses questionamentos... eu paro, talvez até dou um passo para trás, mas continuo. Porque eu sei que sempre vai ter uma pessoa que sabe mais que você e outra que sabe menos. Então, estar para as pessoas e né, pelas pessoas é algo que alimenta a gente, né? Que eu acredito também que nós temos muito isso dentro de nós, né? Quando a gente cria um elo com as pessoas, isso volta pra gente. E eu acho que isso é espiritual até. É um papo mais do que move, é uma questão de missão, de também. Realização, de propósito. E eu me conecto muito com isso também, e sinto que muitas vezes é impossível a gente conseguir mensurar o que a gente transformou
na vida de outra pessoa. Às vezes a gente tem alguns que voltam para agradecer e evidenciam, às vezes as pessoas falam, nossa, teve um dia que você falou uma coisa, eu falo, ai meu Deus. ai. E porque é tão genuíno, a gente tá tão presente quando a gente tá diante das pessoas e entrega exatamente o que tem, né, sem economias, que é impossível a gente conseguir mensurar, né, a gente tornar alguém mais autoconfiante, fazer com que por conta de uma experiência vivida ali com você, a pessoa se teve ousadia e coragem para viver um sonho, enfim, isso é muito poderoso e me motiva muito também. Sim. E entrando agora no universo de marca, então, na prática, o que de fato é uma marca forte? Marca é a repercussão que o seu posicionamento traz. É a maneira que eu impacto o entorno, o público, o segmento. Então, a força, ela tá no impacto. E o impacto que eu gero é o impacto que eu... Aí tem duas coisas, é o que eu me proponho a gerar e o que isso se repercute, que muitas vezes não é muito... não tem como mensurar. Então, para mim, uma marca forte é uma marca que impacta. E o que impacta vai depender do objetivo, vai depender da construção, estratégia e plano, né? Então, a marca pessoal, ela impacta de forma que quando ela transforma, quando ela gera uma certa influência no meio. E nisso não é em números, isso é em comportamento. Bem como o impacto de um CNPJ. É o número de leads que convertem, é o número de compra do produto, do serviço. E aí, existe uma diferença entre eu vender o produto ou eu impactar pela marca que não envolve o produto, mas envolve o 360, que é a proposta de valor, que aí é onde a gente vai falar do branding. Então, para mim, uma marca forte é uma marca que impacta e que cumpre ali, né, ou atinge os objetivos que ela se propôs. Ou seja, isso não é uma... Não acho que seja... Não tenha uma regra, né? Sim. Porque tem muitas pessoas ou marcas que até a princípio tem tudo estruturado, mas não geram impacto. E tem muitas pessoas que geram impacto sem ter tudo estruturado. Quando eu digo tudo, é a comunicação, é o brand, é o marketing, é a estrutura que a gente coloca dentro de uma área de comunicação que tem várias frentes. E tem muita gente que tem essa estrutura, mas não impacta, e o contrário também. Então, uma marca forte, para mim, é baseado no impacto que gera. Nossa, é perfeito. Adorei a forma que você explicou. E deve surgir muito no seu Instagram quais são os principais erros quando as empresas ou marcas pessoais decidem se posicionar. Bom, aí tem o erro do posicionamento e tem o erro do posicionamento digital. Eu vou falar do digital. Porque talvez até trazer essa diferença, né? Porque eu vejo que o pessoal confunde bastante, assim. O posicionamento, ele é uma posição. Então, se eu tenho o Neymar como atacante, quem é o Neymar? Ele é atacante, eu posso cobrar dele gol. Quem é a tua empresa dentro do seu segmento? É uma empresa que vende o quê? É uma empresa que envolve o quê? Qual o objetivo que ela tem dentro do contexto? Então, eu quero fincar minha bandeira aqui porque eu sou a melhor empresa nesse aspecto. Porque eu vendo tradição. Porque eu vendo o que você vai vender, além do teu produto e do teu serviço, que é meio que o benefício da entrega. Qualidade não, pelo amor de Deus. Isso já não é um posicionamento. E o que eu faço para quem, por quê e como. Então, essas perguntas são super importantes a se responder para marcar o território, o lugar que você quer estar. Depois disso, você precisa fazer com que o seu comportamento, a sua posição repercuta. Ou seja, eu tenho uma posição, então eu preciso que as pessoas vejam isso. Como eu faço? Com um movimento. Brand é marca, branding movimento. Então, é marca em movimento. Eu crio algo para as pessoas sentirem, verem, ouvirem sobre minha posição. Então, eu trago elas. Como eu comunico e levo isso? Redes sociais e diversos meios de contato. A rede social, ela é uma ponte. Ela é um meio de comunicação. Ela não é um recurso de comunicação que está dentro desse círculo que a gente chama, né? Porque dentro da área de comunicação eu tenho o jornalismo, relações públicas, o marketing, o branding, assim, né? Então, existe muita confusão aí. Faço posicionamento e conteúdo no Instagram? Poxa, não, né? Faço branding. Pô, você faz branding criando produto? Óbvio que produto faz parte desse círculo, né? O seu método, o seu esteira, a sua funil, mas branding não é isso. Ele faz parte disso para que você consiga
ter uma imagem maior e mais até qualificada e envolvente. E acho que ainda nesse cenário vale a gente trazer mais clareza em relação à diferença de presença digital para a construção de autoridade. É outro ponto também que eu vejo que acontece muita confusão, né? Às vezes, assim, tem gente que acredita que ter um perfil bonito no Instagram é autoridade, ou vestir isso ou aquilo é autoridade. Então, acho que trazer essa clareza da presença digital versus autoridade, que está ligado à credibilidade, à entrega, enfim. Aí voltando um pouco para responder essa pergunta, eu vou envolver a anterior que você fala, qual que é o erro de posicionamento? Eu acho que o maior erro é dizer que posicionamento é você estar bem no Instagram. Não é. E a outra coisa é autoridade, né? Autor é uma palavra que está dentro de autoridade. E autor tem a ver com autoralidade. Quando eu crio. Então, acredito que autoridade é o poder que você tem de criar e de gerar resultado. A autoridade, ela vem do teu conhecimento e do que isso te proporciona. Então, à medida que eu vou gerando resultado, à medida que eu tenho uma certa influência, à medida que o que eu faço e quem eu sou gera algo para as pessoas, eu vou criando um campo que elas me veem como autor daquilo, logo autoridade. Então, a autoridade está ligada aos seus feitos, aos seus resultados. Perfeito. A imagem que você tem precisa comunicar isso. Porque, às vezes, a imagem, ela não diz o que você faz e muito menos quem você é. Eu sei porque a maioria das entrevistas que eu faço para ver se a pessoa está apta para fazer o meu processo, eu não olho o Instagram mais. Eu vou ver quem ela é. Quando eu olho o Instagram, eu me decepciono. Ou porque quem está na minha frente está aquém do que está lá, ou porque quem está na minha frente tá muito melhor ou pior. E aí eu olho a rede, pera, tem alguma coisa errada aqui. Tem um ruído aqui. Ou às vezes eu conheço a pessoa, vou até na empresa dela, que legal, nossa, que pessoa inteligente, que estrutura, que poder. Quando eu vejo no Instagram, não é a mesma coisa. Então, assim, a imagem, ela precisa representar quem você é. E ela precisa comunicar autoridade. Agora, aí tem uma frase que fala, você precisa parecer. Não acho. Eu acho que você precisa ser e comunicar isso. Parecer, não. Se você pode ser, então você não vai parecer. E se você é, comunica o que você é. Então, não pareça. Seja o que é e traga sua imagem coerente com tudo isso. Então, a autoridade, ela vem de quem você é, dos seus feitos e o que você gera. A imagem, ela traz quem você é num contexto visual, e que muitas vezes está ligado até à linguagem não verbal, ou seja, eu não preciso dizer para mostrar tudo que sou. E o posicionamento, ele traz a sua posição, que mostra para as pessoas, ou que conduz essa autoridade com foco. Perfeito. Dando uma direção. E tem uma outra pergunta aqui que é em relação a como as marcas criam esse mecanismo de gerar identificação real com as pessoas ou com seus potenciais clientes. Como gerar essa identificação? As marcas, seja elas pessoais ou não, elas precisam entender com quem elas querem falar. Eu estava, nesses últimos dias, num curso de copy com um dos maiores especialistas em copy. E eu fui a esse encontro até para entender como que a copy ou os copywriters vão sobreviver à inteligência artificial. Fiquei muito feliz de ver que essa pessoa em questão era melhor que o ChatGPT. E eu entendi que o ChatGPT, apesar de ser incrível, ele não cria ideia, ele melhora a ideia, né? Então, o que eu entendi desse contexto? A nossa comunicação, ela é muito bem feita e impactante quando ela conversa. O chat faz isso. E é por isso que todo mundo ama. Ele vai no seu ritmo. Ele nunca vai ser contra você. E ele sempre vai te dar uma próxima pergunta para continuar te atendendo. Quem não quer uma pessoa assim? Ou alguém, ou uma ferramenta? A comunicação que gera identificação é a que conversa. E é a que consegue mostrar. E aí não dá para eu vender um produto e serviço. Eu tenho que ter uma marca. Porque a hora que a pessoa entra no meu universo que diz respeito
o que eu faço ela sentir, ouvir, ler. Todos os 5 sentidos, o sinestésico, o envolvimento dela está pela experiência, e isso envolve os 5 sentidos. Então, quando ela entra no meu universo de marca, mesmo antes de comprar ou depois que comprou, para que ela fique, ela precisa sentir. Então, a comunicação que cria um elo, ela tem um tom de conversa, e essa conversa aproxima pelo entendimento que eu tenho do emissor interlocutor, da pessoa que está recebendo. E aí, um dos maiores erros, fazer a rede social uma empresa. E outro, dizer que humanização é foto pessoal. É a pior frase que eu já escutei. Porque a humanização é um atendimento humano que gera um envolvimento sentimental através do que eu me coloco para ter do meu cliente. Eu tenho um plano de saúde que um dia eu passei mal, foi a pronto-socorro, e eles me mandaram uma mensagem assim: detectamos que a senhora está com dor de barriga, sugerimos que você tome chá de tal. Falei, gente, se colocando, você me dá remédio. Que coisa maravilhosa! Ele falou na minha linguagem, ele conversou comigo. Quem foi? Sei lá. Foi o plano, virou uma pessoa. E isso é um elo de conexão. Então, quando eu me coloco como um ser humano numa conversa, eu envolvo as pessoas. Acho que isso que você fala resume o porquê que a gente está cansado daqueles textões que a gente recebe e a gente nem lê, só apaga direto, porque você sabe que não foi feito para você. Sim. Então, isso conecta muito com o meu universo, que é o universo de vendas, né? Eu recebo muitas empresas querendo trabalhar a sua estratégia de prospecção ativa. Várias chegam com uma série de crenças em relação à prospecção ativa, de que não funciona, de que é muito frio, de que é chato, de que é invasivo. E eu acredito em tudo isso se é feito do jeito tradicional que a gente está acostumado a ver por aí. É chato mesmo. Agora, existem várias empresas que estão investindo, sim, nesse canal, que é prospectar de maneira ativa, com estratégia, gerando conexão. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns clientes médicos, tais quais não gostam de tudo que tá na modinha, como eu. Tá na modinha, eu vou fazer o contrário. Eu tenho um rebelde muito forte. E eu tive o feedback de uma cliente que disse o seguinte, e aí serve muito pra tua área e pro que você falou. Eu não aguento mais essas mensagens do WhatsApp, de direct. É chato. Chato. E outra, não é recurso, não é se tá certo ou errado. A pessoa não conversa com você, ela nem te segue. Como que o teu trabalho é maravilhoso? Ela não viu o seu perfil. Então, assim, script pronto, já não rola mais, não. Todo mundo já sabe. É igual aquelas 4 aulinhas pra vender alguma coisa. Não que não vá dar certo, óbvio que dá, mas as pessoas já estão esperando já isso. espera. E ok, avisando, conversando, é um recurso, é um processo. E quando é um método, 2 mais 2 igual a 4, é método, metodologia, não tem o que tirar nem pôr. Mas, dependendo, quando a gente traz muito número, você foge um pouco do humanas e exatas, né? Você foge um pouco do relacionamento. E beleza, ele é preciso, né? Porque contabilizar sem número não tem como. Mas quando você traz isso para uma comunicação, aí... E esse é o meu eterno desafio da área que eu escolhi atuar, né? Porque decidi me tornar especialista na área de vendas. E aí existem muitas pessoas que vão só para o relacionamento. E aí também não dá, porque existe essa necessidade de você mensurar resultado. E ninguém compra de amigo. E ninguém compra de amigo. E dá um jeitinho, enfim. E existe uma outra galera também que é muito só do resultado a qualquer custo. E que também esse extremo é complicado. Então, o meu caminho que eu decidi e tenho trilhado nesses últimos anos é unir as duas coisas. Então, por isso que na metodologia a gente tem um pilar que é pessoas e tem um pilar que é gestão e resultado. Então, a gente vai olhar para o resultado, vai medir as estratégias para, embasado nesse resultado, a gente poder dizer se está funcionando ou não. E aí é onde eu trago essa estratégia de prospecção ativa que gera conexão. Então, vai demorar um pouco mais para esse resultado acontecer. Por conta de quê? Porque a maioria fala assim, não, mas aí ao invés de você mandar 50 mil mensagens, você mandou 20. É nesse comparativo que entra o não tá dando resultado ou tá dando resultado. Eu falo, nossa, mas dessas milhões que você mandou, quanto que você teve de retorno? Eu prefiro, se eu tiver ali, medir a conversão. Poxa, se eu tô mandando menos mensagens, mas eu tô tendo mais retornos, mais pessoas em reunião, é nesse caminho que eu vou seguir.
Então, é nisso que eu acredito e que está conectado com isso que você falou. Como é que uma marca, ela se identifica com o seu público, né? Através da conexão. Então, de alguma forma, você vai gerando conexão até que esse teu público se conectou contigo e decidiu te seguir. E seguir o que você faz, e daqui a pouco até se tornar cliente. E na prospecção ativa não é diferente, porque eu preciso gerar conexão para que justifique a Iana, que nunca me viu, queira participar de uma reunião comigo para saber o que eu tenho para apresentar. E ele vai, se ele gostar de você, ele não vai comprar agora, mas ele pode comprar depois. Exato. É uma coisa que eu sempre falo no meu time. Cuidado para não espantar as pessoas. Não existe essa insistência absurda, porque na loja, quando alguém vai, se você vai comprar, até eu vi esse exemplo esses dias, você vai chegar Por que você gosta de ficar na Zara? Porque você tá lá para você escolher. A partir do momento que a pessoa tá no teu pé, eu vou embora. Eu não gosto de ninguém no meu pé. Eu não gosto de pressão. É óbvio que, né, tem casos que é bom, mas... E isso diz muito sobre o teu perfil, né? Então, aí só pegando o gancho, assim... existem, por exemplo, algumas pessoas que eu já entrevistei aqui, ou até mesmo clientes, que falam assim, nossa, eu entrei na loja e ninguém me atendeu. Então, ela se sentiu desassistida, ninguém estava atento, ninguém me viu. Então, é muito do perfil. O nosso perfil, como é um perfil mais independente e não é consumista, então vai comprar o que já está decidido comprar, enfim... se incomoda com essa abordagem mais invasiva. Faz sentido, porque daí no teu processo, você ter pessoas que abordem com sutileza e elegância, a depender do tempo... Do perfil do tempo, é legal, porque às vezes, de fato, a pessoa esquece. E aí você volta, ei, tô aqui. Então, isso que você tem no teu método é muito bom. É entender o comportamento, a personalidade, para fazer a estrutura de vendas. E a comunicação nossa, ela tá toda ligada respeitando esse perfil. Então, tem um perfil que é mais dependente, ele precisa da minha ajuda para tomar decisão. Ele tá com a agenda tão cheia que ele não vai lembrar de me chamar. Então, eu faço esse papel e em algum momento o time precisa, oi, tudo bem? Lembra que a gente combinou? E aí, como é que tá aquela situação que você ficou de definir? Enfim, falando, nossa, ainda bem que você me mandou mensagem, eu tinha esquecido completamente. Enfim, então é muito de perfil e dos combinados que a gente vai fazendo ao longo do processo, né? Como você falou do ChatGPT, no final de cada interação com você, ele te faz uma pergunta. Se você perceber, você dá o start, mas é ele que tá conduzindo depois. Você tá só dizendo, gostei, não gostei, faz isso, faz assim, mas ele que está conduzindo o processo. Em vendas, a gente precisa ter essa postura. Sim. Bom, já que a gente está falando de vendas, então, vamos unir os dois universos aqui, de marca e vendas, um match perfeito. E tem algumas perguntas aqui que eu queria que você respondesse. Como que o branding influencia diretamente as vendas? O branding influencia diretamente as vendas porque ele faz as pessoas sentirem algo que elas precisam ou não sabiam que precisavam para comprar. Então, ele cria a necessidade justificando um desejo. Cria a necessidade justificando um desejo. Então, eu crio a necessidade, eu quero emagrecer, mas ele cria a necessidade de você ter saúde. E aí, ele gera o desejo de você querer ter saúde para conseguir dar melhor uma palestra. Então, o branding, ele é essencial. E faz parte do processo, como você falou, né? Aí vem a clareza do que a gente entrega e também para a gente conseguir questionar o que está sendo nos apresentado, né? Porque no mercado tem de tudo. É branding vendendo um monte de... Branding é quase tudo, e aí você fala, gente, mas não é isso que o povo está ofertando por aí. Não, branding, ele envolve, né? Quando a gente fala de primal branding, aí ele envolve alguns recursos que você ativa para alavancar o sentimento, né? Então, ele tem as palavras-chave que você vai usar, ele tem os rituais que você vai aplicar, a história que você traz dentro da sua comunicação, as cores que vão evidenciar um comportamento tanto da tua marca quanto do cliente. Então, ele tem recursos 1000 para você fazer a sua marca ativar o que ela precisa no sentimento das pessoas. Perfeito. E isso tudo conectado com o processo e a jornada do cliente como um todo, né? Sim. Aí ganha força. E tem algumas dúvidas aqui em relação à marca pessoal. Precisa mostrar tudo? Acho que lá atrás, quando eu iniciei o processo contigo, essa era uma dos meus questionamentos, assim. Porque eu não tenho problema de me comunicar, de gravar vídeo, de compartilhar. Mas existem algumas versões minhas que eu não quero que o público em geral tenha acesso, ou os clientes, enfim. É uma versão mais para minha família, para os meus amigos. E eu tinha muito esse questionamento lá atrás. Aí depois eu vivi o processo e ficou claro que eu preciso comunicar e como. Mas acho que seria legal você compartilhar com o pessoal.
Marca pessoal, preciso mostrar tudo? Foi a pergunta. Aham. Marca pessoal não é mostrar sua vida e nem Instagram. Então, vamos lá. Marca pessoal. A minha marca pessoal, ela envolve como eu vou me comunicar, com quem eu quero falar, quais são meus feitos, aprendizados, o que eu impacto no mundo com quem eu sou. O que eu faço, quem eu sou, o que eu quero, para quem e como. Marca. Depois disso, eu escolho a minha comunicação. Eu vou estar no Instagram, ok, eu vou estudar essa rede, vou entender qual é o meu público ali, e aí você vai criar um storytelling. O que é isso? É uma história. Então, eu posso ter uma história geral da minha marca e mini histórias que alavanquem a história principal. Eu gosto de sempre dar um exemplo seguinte. A minha história principal é a capa do livro, as mini histórias são o sumário. Essa história que se chama storytelling, né? O poder de habilidade de contar história. Então, eu vou contando história. Por que história? Porque uma rede de relacionamento envolve conexão. E conexão é comunicação, não é venda. Então, se a gente fala do TikTok, é um meio de entretenimento e conteúdo. O Instagram é relacionamento. Então, é história. Por que história? Porque é o formato de linguagem de comunicação que me traz um relacionamento. Dentro disso, eu preciso entender o que eu quero. Se eu entendo o que eu quero, eu crio estratégia. Então, eu sei o que eu quero, eu vou criar um caminho. A estratégia é o caminho. O que eu preciso colocar ali? Então, não existe o que se eu vou mostrar, se eu não vou mostrar. Faz sentido? Para fazer sentido, é o que eu trago de mim que me faça me relacionar. Porque se relacionar com um copo não dá. Então, eu preciso trazer algo de mim para me relacionar. Isso é estratégico, isso é planejado e isso precisa ser pensado para que você traga algo seu que conecte. Isso pode ser seu dia. A Virgínia mostra 24 horas, conecta. Olha para as vendas dela. Goste você dela ou não, ela conecta. Então eu vou fazer isso também. Por que você não é ela? Então, a gente compara muito que dá certo. Aí o outro vê, mas ela não aparece e ela só responde caixinha de pergunta. Mas ele só põe frase. Ela, o algoritmo, ele funciona com relação a você. Então, o que você vai colocar precisa estar dentro da tua estratégia. E a tua estratégia precisa ser pensada de forma inteligente e você precisa ter uma marca antes de entender o que você vai postar. E acho que ainda, aproveitando esse gancho, você comentou a respeito do que postar, do que não postar, sobre a unicidade de cada perfil e tudo mais. O que você considera que não é negociável numa marca pessoal? Porque eu acho que as pessoas negociam, às vezes, por falta de clareza mesmo, de compreender o que deveria ser feito. Às vezes eu acho que abre mão de valores, abre mão do que acredita, e aí isso não se sustenta. E aí tá todo o tempo mudando o posicionamento, mudando a estratégia, e aí o público fica mega confuso. Tem 2 pontos. Um que eu vou falar de forma profissional e o meu gosto pessoal. Eu acho que o que é inegociável é a sua identidade. O que é identidade? Quem você é. Assim, e tem uma frase que diz, assim como eu me vejo, eu me mostro. E quando você não sabe quem você é, você vai errar muito. E não que não possa errar, mas às vezes esse erro vai te custar muito caro. Então, essa falta de compreensão de si não te faz se comunicar, nem ter postura e nem estar no lugar e como você pode estar para criar benefícios com tudo que você é. Então, o maior erro para mim de posicionamento é a falta de identidade. Eu não sei quem sou. E eu sei disso porque eu já atendi mais de 1.000 pessoas individuais e todo mundo que eu pergunto, a primeira pergunta da minha mentoria é: quem é você? A maioria não sabe ou atrela a um diploma. Ponto. Começou o erro. E o meu gosto pessoal, dentro da marca pessoal, não pode faltar verdade. Mas, infelizmente, eu vejo muita gente que não tem verdade e vende. E aí é um outro papo. Mas, para mim, a verdade é algo, assim, que é um dos meus principais valores. Em todos os contextos, você levar o que você fala e viver o que você... viver o que você fala e falar o que você vive. Perfeito. Está muito conectado com os valores mesmo. Era o que eu tinha em mente. Eu quero que você aborde agora, acho que é importante, em relação ao time que a gente conversou. Até recentemente fiz o processo ali de rebranding, né? O reposicionamento, na verdade, com você. E aí tem toda aquela estrutura de time, o que torna tudo muito mais... envolvente, o processo fluido e você consegue visualizar o que foi trabalhado nesse período todo. Então, como que é liderar esse time, né? Como que é envolver esses demais profissionais
para trabalhar em prol de um projeto que você, num primeiro momento, fez o atendimento ali individual, né? Como que é unir todo esse time para entrega final? Eu tenho pessoas que foi Deus que me enviou muito, que são 2 pessoas importantíssimas na minha vida, a Thaís e o Matheus. O Matheus está comigo há mais de 10 anos e ele consegue ter a sensibilidade de leitura do que eu preciso entregar. Então, ele tem essa genialidade e essa perspicácia de traduzir em imagem o que eu entendo do comportamento. Então, a gente deu um match muito grande. Acho que estamos juntos desde 2014, vai fazer mais de 10 anos. Então, eu não encontro alguém como ele no mercado. E, se Deus quiser, estaremos juntos assim por muito tempo. E todos os meus clientes que chegam em mim e ficam com ele para a extensão do trabalho, amam ele. Então, uma das coisas também que eu considero importantíssima é a disposição e a presença ao atender e estar com a pessoa, porque todos os nossos clientes, eles precisam se sentir prioridade. Então, eu digo assim, não abre uma mensagem do WhatsApp se você não for responder. E a Thaís, por outro lado, ela encontrou o Branding.você, pediu para fazer uma parceria e entrou em todos os meus cursos. E hoje ela é meu braço direito e esquerdo, ela cuida dos alunos, dos clientes. E ela está nesse projeto por um propósito maior. Então, não é sobre nós, né? Claramente não é sobre nós. A gente tem aí uma responsabilidade muito grande ao tocar a vida das pessoas. Então, eu fui privilegiada com isso e eu não acho que eu lidere. Eu acho que eu sou um exemplo. Porque eu não posso errar, mas eu não posso pecar no meu posicionamento. Então, por eu ser quem eu tenho me tornado, e tendo ali uma presença, eu acho que cumprir os meus valores e princípios, então eu acabo sendo uma pessoa que o meu time aprende, mas gosta da marca. Então, eles estão ali não por mim, mas por um propósito, pelos clientes que a gente... Eu acho que a gente, como marca, quando a gente se posiciona, a gente atrai muitas pessoas parecidas. Então, assim, o meu time não é só quem lidera o Branding.você, mas são os meus clientes. É a minha audiência. Então, quem está comigo entregando algo, tem prazer em estar. E isso é louvável, assim. Por isso que a gente tem um trabalho, assim, extremamente... lindo. É único. É único. É e muito todo único. mundo que passa fala isso, assim, sem... Agora eu não tô me vendendo, mas eles são muito privilegiados e muito felizes em se ver dentro dos nossos olhos. É muito único, assim, a visão que vocês têm e como vocês conseguem externar tudo que é vivenciado durante o processo. E o que você procura em alguém quando essa pessoa vai fazer parte de um trabalho com você, seja como eles, que são profissionais, autônomos, liberais, enfim, ou em uma parceria? O que você busca, assim, ter de sinergia e é decisivo para você? A estética, o comprometimento. A estética, eu sou extremamente exigente com isso. Nada que a gente entregue é feio, tem desordem, não dá. Tem que ser limpo, tem que ser claro. E se você separar todos os nossos clientes, é tudo muito bem feito e bonito. Então, essa estética precisa ser boa. Eu não tenho um cliente que passou por mim e falou assim, essa entrega foi meia boca. Não tenho. E eu, pelo contrário, eu tenho até algumas pessoas nos últimos dias que falou assim, todo mundo que você me indica é bom. É a minoria. E eu fico muito triste com isso. Porque eu vejo que às vezes falta vontade das pessoas. É muito difícil ter fornecedor bom. E não é falta de espaço, é falta de querer. E então a estética. A outra coisa é o seguinte, prometeu, entregou. Se eu vejo que falta essa assiduidade, e eu vejo isso na proposta. Uma vez eu pedi uma proposta, a pessoa teve dificuldade de me mandar. Não é o tempo. Falei, não, mas essa proposta não está de acordo. A pessoa refez a mesma proposta. Ela não teve o cuidado de criar uma proposta. Então, assim, como que ela não teve o cuidado de criar uma proposta para a pessoa que vai pagar? Imagine o que ela vai entregar para o meu cliente. Já tiro. Demorou para responder. Não quer fechar. Então, eu cuido para não entregar e não ser assim com o cliente. E também, eu preciso que as pessoas que estejam comigo valorizem essa cultura que a gente chama. Então, para mim, ela precisa...
ter essa sensibilidade do que falar, da estética, do timing. Eu tenho um fornecedor que ele é monossílabo, mas ele é perfeito, porque ele entrega, sim, não, entregou. Então, essa parte também é importante, assim, otimizar o Cumprir tempo. os prazos, cumprir os o prazo combinados. e combinado e assertividade. E uma outra coisa, eu ensino muito, gosto, mas quando eu contrato alguém, eu quero aprender com essa pessoa. Porque ela precisa ser melhor que eu no que ela vai fazer, porque senão eu vou fazer. Então, quando eu vejo assim, eu tô trabalhando em parceria com 2 pessoas, assim, geniais. Uma de 18 anos e outra de 22. Eles entregam algo que eu falo, o que é isso? Eu não faria. Então, eu preciso dessas pessoas que façam o que eu não sei fazer. E com a genialidade que eles têm, né? Porque eu acho que é muito isso. Eu vejo vários eventos que eu tenho participado, eu vejo uma discussão muito forte em relação às gerações, né? Porque a geração agora, assim, e tal. E aí eu percebo que, sim, existem desafios, mas assim, se a gente for observar a história da humanidade, sempre teve conflito geracional. E aí o que a gente percebe agora é que as mudanças que aconteceram tecnologicamente, inteligência artificial, enfim, olha quanta coisa que aconteceu nos últimos 15 anos. É claro que isso vai refletir em quem está já nascendo nesse cenário agora, né? Mas que quando a gente consegue embasar essa escolha de quem vai caminhar com a gente em valores, independe de geração. Porque ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Sim. Então, eu vejo que às vezes esse conflito, e que se dá muita atenção a isso, é por conta de querer que a pessoa se encaixe dentro do que eu quero, né? E não do que ela já está pronta para me oferecer. Porque, por exemplo, a leitura que você tem de cenário, diagnóstico, quando você vai atender uma marca, uma empresa, ela não vai ser parecida com alguém que está chegando agora, porque a experiência, a bagagem que ele tem é diferente. Então, olha que legal quando a gente consegue unir, né, a expertise de cada um em prol do objetivo final. Acho que isso é muito rico, assim. Sim. E ainda tem aqui uma outra pergunta que é: branding é mais arte ou mais estratégia? Adorei. Branding é mais arte ou estratégia? A gente não faz estratégia sem arte, mas a gente faz arte sem estratégia. Então, uma estratégia sem arte, ela é fria. Uma estratégia com arte impacta. Uma arte sem estratégia, ela não repercute. E uma arte com estratégia, ela é mais vivida, ela é mais enxergada. Se for para optar uma ou outra, eu prefiro a arte, que é o que a gente faz. Mas eu acredito que as duas andam juntas. Eu consigo fazer uma estratégia sem arte, eu consigo fazer uma arte sem estratégia. Mas se as duas estiverem juntas, obviamente o brilho é muito maior. O resultado vai ser mais completo. Sim. E uma marca que te inspira? A Disney, com certeza. E aí tem um caso que diz, assim, num dos livros, tinha uma menininha andando e aí ela deixou cair um papel, um lencinho, e uma das pessoas que estavam ali do parque abaixou, pegou o papel, olhou no olho dela e disse: "Dá um autógrafo, princesa." Todos são treinados para fazer as pessoas felizes. Isso não tá no papel, eu já vivi essa experiência. Eu já li o livro do Walt Disney e é surreal o que eles entregam a nível técnico, de atendimento, de performance, tudo é muito bem feito. E ela, assim, é uma das minhas maiores inspirações. Eu adoro assistir os comerciais, assim, o branding da Nike e da Dove, porque eu acho que eles casam, amarram o arquétipo ali, o storytelling do herói. A Nike é excepcional no que ela faz, mas de consumo de produto e universo de marca, a Disney, pra mim, é incomparável. Eu sou fã também. E um erro que te ensinou muito? Perder tempo com o que não vale. Mas pra isso eu precisei perder. Precisei perder muito tempo pra entender que eu não posso perder tempo. Eu acho que às vezes a insegurança nos faz não dizer o não. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ouvi muito. Não me arrependo, continuo ouvindo. Mas ser seletiva no que você investe, né? O tempo que você investe é muito importante. Isso não tem uma cartilha, tem vivência e tempo. Então, eu acho que eu já pequei muito
eu não vou dizer perdendo tempo, mas não sendo assertiva nas escolhas. Eu acho que foi um dos erros. E talvez falar demais e ouvir de menos. Eu acho que quando a gente vai ficando mais maduro, a gente pergunta mais, escuta mais e fala menos. E a gente tá encaminhando pro final. Sério? É sempre esse podcast. É sempre, eu né? gosto de Eu falar até o fim. eu adoro Quero falar também. mais. Eu tenho mais algumas aqui, mas a gente já tá encaminhando pro final. O que é vida pra você? Vida é uma energia, é algo que é sobrenatural e que te move através do ar que você respira, do teu coração que bate e do que você escolhe sentir, fazer e representar para as pessoas. Que lindo! Eu nem sabia o que era. Eu gosto de pegar de surpresa, assim. E o que é venda pra você? Venda é oportunidade. É quando eu ofereço às pessoas oportunidades para elas acessarem algo que as ajude, que as faça melhor, que ajude que elas construam algo melhor no processo. Venda para mim sempre vai ser oportunidade. Eu acredito muito nisso também. E uma palavra para o seu 2025? Que já está no meio, por sinal. Tem algumas palavras que eu amo, que eu tenho até uma tatuagem aqui, que é coragem. Aqui tem uma outra que é ser, fazer e ter. Mas eu acho que a palavra que me vem, o que está me pedindo a esse ano, é a resiliência para resistir. O trabalho de empreender é um trabalho muito desafiador. Se você olha muito distante, você gasta muito sua energia. E se você olha muito para trás, eu tenho gratidão. Então, eu preciso estar no presente com a resiliência, a paciência para viver tudo o que precisa ser vivido, sempre entendendo que quem eu vou me tornar não está na minha mão, mas isso vai ser o melhor para mim. Resiliência para ter resistência. Perfeito. E que mensagem você deixaria aí para quem está tentando construir uma marca mais forte e se sente perdido ou tem algumas dúvidas? Que mensagem você deixaria? Tem estudos, eu ouvi até uma aula da Thay Dantas, que é uma das referências em marca, né? Ela mostrou um estudo de como a marca pessoal vai crescer. O maior diferencial que a gente tem é quem somos. Isso não tem discussão. Você pode participar de N processos e fazer venda de várias coisas, né? Produtos que te façam ter tempo. Você pode não ter contato com pessoas. Tudo bem. Você vai ter uma entrega, vai ter um resultado ali. Agora, se você quiser aumentar a sua entrega, se você quiser gerar um equity para o teu nome, você vai precisar se posicionar. Então, não tem outro recurso da diferenciação que não seja você trabalhar o CPF. Sendo assim, o principal trabalho, o primeiro passo para você começar é entender quem eu sou e o que eu quero com quem eu sou. Quem eu sou e o que eu quero com isso. Então, o que eu vou trazer? Como eu vou me colocar? Quem eu quero impactar? Então, a comunicação, ela volta-se cada vez mais pro eu. Não é autoajuda, é um processo de autoconhecimento para você trazer força e valor para o seu nome. E se você não trouxer, as pessoas vão dar ou não dar o seu posicionamento. Então, cabe a você ter essa responsabilidade de trazer quem você é. E talvez se melhorar para isso ser legal. Perfeito. Tem até eu já vi algumas falas no sentido de que se a gente não se conhece, não tem clareza da nossa identidade para se posicionar, as pessoas vão fazer isso. Sim. Elas vão dizer. Né? Então, quando a gente sabe quem a gente é, a gente não precisa que as pessoas nos digam. A gente sabe. E aí, quando falam alguma coisa que nós falamos, não. Não, eu sei quem eu sou. Sim. E quando a gente não tem clareza disso, a gente vai deixando com que as pessoas rotulem. Né? Isso é muito... Nossa, é papo para um outro momento, inclusive. Bom, onde que as pessoas podem te encontrar? Aproveita para comentar a respeito aí dos teus projetos, das redes. E aí, na sequência, a gente já encerra. Quem quiser me encontrar, meu Instagram é Iana, com Y, um N, não é Rihanna. Iana.reis. Lá tem conteúdo diário. A gente tem alguns processos que te desenvolvem como pessoa para você melhorar esse autoconhecimento e assim, se posicionar de uma forma correta, trazendo tudo o que você é. Dentro desse canal de comunicação, que é o Instagram, a
gente traz muito desse conhecimento, treinamento e esse incentivo. E aí, consequentemente, você vai gostar muito do que você vai ver e vai querer estar mais pertinho da gente, que é a nossa consultoria com um time brilhante, que é o Branding.você. Vai ser um prazer desenvolver quem você é e a sua marca, para que você se represente, esteja no mundo, mostrando tudo que você construiu até hoje e o que vai construir. Ai, ela arrasa, né? Eu sou fã. Adoro falar. Eu sou fã. Eu conheci a Iana em 2020, eu vivi esse processo, né? Tava procurando vários conteúdos a respeito aí de posicionamento, imagem, marca pessoal, porque eu tava ainda no CLT e aí vivendo essa transição e a primeira coisa que me veio foi, eu preciso saber como me lançar como marca pessoal. E foi um processo muito maravilhoso, para além de marca pessoal, eu acredito que é um processo de desenvolvimento pessoal, como ela bem colocou aqui. E depois de 5 anos, eu decidi fazer uma releitura desse processo. Então, eu chamei ela esse ano e falei, olha, será que dá pra gente fazer uma releitura? Acho que eu mudei, tem muita coisa que tá diferente, eu queria o teu olhar. E a gente acabou, então, né, estamos na finalização desse processo aí. E tá sendo muito bacana poder viver tudo isso de novo. E agora eu quero te agradecer pelo teu tempo, de ter aceitado o meu convite. Tempo, eu acredito que é o que a gente tem de mais precioso, né? Então, quando você decide estar aqui, você está aqui, não está fazendo nada mais. E isso é o que a gente tem de mais precioso, porque tempo é vida. Então, obrigada por ter decidido dividir um pouco da sua vida comigo. Imagina, um prazer.